Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais um dia juntos na companhia do Senhor e um do outro também. Que alegria poder falar com você. Estamos no período da Quaresma e hoje nós vamos olhar para o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. E a gente vai conversar um pouco sobre o perigo da vaidade espiritual e o caminho do serviço a que Jesus nos propõe. A gente vive em um mundo onde serviço é quase uma necessidade. Muitos lutam por reconhecimento, por aplausos, por aprovação. Nas redes sociais as pessoas querem ser influencers. Nas relações e até na própria fé, nós buscamos uma grandeza que muitas vezes nos distancia daquilo que é essencial. Jesus, no Evangelho de hoje, nos ensina que a grandeza no reino de Deus não está nos títulos, nas aparências ou mesmo no reconhecimento público, mas na humildade no serviço. Está lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, versículo 12. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mas o que significa na prática ser humilde? E o que essa passagem tem a nos ensinar neste tempo quaresmal que estamos vivendo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Jesus nos apresenta uma espécie de teologia da humildade, mostrando o contraste que existe entre a postura dos fariseus e daqueles que realmente são comprometidos com o destino das pessoas. Jesus denuncia os fariseus e os mestres da lei porque eles falam, mas não vivem o que pregam. Existe uma distância histórica entre o que ensinam e o que vivenciam. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4, ele diz: atam pesados fardos e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los sequer com o dedo. Aqui, Cristo não condena o ensinamento da lei, mas a incoerência daqueles que proclamam a lei sem vivenciá-la. Os fariseus, eles acabam, de alguma forma, representando uma aparência da vida de fé mais distanciada do sentido pelo qual essas práticas foram instituídas, como se fosse uma aparência sem essência. Eles viviam para serem vistos, buscavam ocupar os primeiros lugares, buscavam títulos, honra e até reconhecimento. Exigiam dos outros, mas não praticavam o que ensinavam. Já Jesus, de outro modo, era humildade em pessoa. Ele viveu na simplicidade de Nazaré, lavou os pés dos discípulos e carregou a sua cruz, enfrentando dores e humilhações, mas não em busca de reconhecimento, mas por conta de um compromisso com a minha vida e com a sua, com o nosso destino, para nos salvar de uma vez por todas do pecado e da morte, e nos dar condições espirituais e sobrenaturais de enfrentá-lo. A verdadeira riqueza não está no prestígio, mas na capacidade de servir sem esperar nada em troca. No tempo quaresmal, nós somos convidados a olhar para o nosso coração. Será que a minha fé está mais voltada para o parecer ou para o ser? Essa é a grande pergunta que temos de nos fazer no dia de hoje. A mística de Nazaré nos ensina que a grandeza de Deus se revela na simplicidade do dia a dia. Jesus viveu por anos no silêncio de Nazaré, onde aprendeu a servir antes de ensinar. Maria e José viveram a humildade na confiança e no ocultamento. Jesus, o Filho de Deus, aceitou viver como um simples carpinteiro. A casa de Nazaré nos ensina a fé verdadeira, ela cresce no escondimento. O problema dos fariseus era querer ser vistos, reconhecidos. Mas Nazaré nos ensina, na verdade, que Deus vê o que é pequeno e discreto. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 6, Jesus nos diz: teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. A pergunta é: será que estamos buscando ser grandes diante dos homens ou diante de Deus?
Meu irmão, minha irmã, como temos feito em cada dia dentro do tempo da Quaresma, vamos também fazer um exercício espiritual no dia de hoje. E eu queria propor que no dia de hoje o exercício fosse o exercício do jejum do orgulho. Hoje, escolha um ato de serviço oculto, sem que ninguém veja, algo que você pode fazer com discrição. E faça essa experiência de fazer o bem sem esperar o reconhecimento. Pratique a humildade, uma conversa, escute mais, fale menos. Enfim, tente encontrar caminhos em que você possa se comportar mais como um servidor do que como alguém que está para ser servido. O verdadeiro cristão não busca ser admirado, mas ser fiel. E a grandeza do Evangelho está nisso, está no coração humilde, no serviço silencioso e na confiança de que Deus vê o que ninguém mais percebe. Meu irmão, minha irmã, a Quaresma nos chama a rever as nossas motivações. Por que a gente faz o que a gente faz? O que buscamos quando rezamos, jejuamos ou servimos o outro? Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 11: o maior entre vós deve ser aquele que vos serve. Que possamos seguir o caminho de Cristo, não buscando os primeiros lugares, mas escolhendo amar e servir como Ele nos ensinou. Que Deus abençoe o seu caminho quaresmal. Quero aproveitar para lhe convidar, se essa palavra lhe alcançou de alguma forma, a como um evangelizador levá-la adiante, compartilhando essa mensagem. Se você escuta pelo rádio, peço que divulgue o nosso programa da Mística de Nazaré. Divulgue também a Essência de Nazaré. Ao fazê-lo, você ajuda a Rádio Excelsior a chegar plenamente no espectro FM. Peço que também divulgue no Spotify o nosso episódio. E nessa semana, de modo especial, em homenagem ao dia de São José, aquele conteúdo que só temos no Spotify será sobre as 7 dores e alegrias de São José. Não deixe de acompanhar e um grande abraço.